Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial. Olá, bom dia. Estamos começando o programa Mundo dos Negócios. Vamos tratar hoje do mercado imobiliário e a sua força econômica aqui no Rio Grande do Norte. O mercado imobiliário, ele estimula a geração de empregos, ele gera ocupação e renda nas mais diversas categorias profissionais, ele gera o pagamento de taxas, impostos e outros tributos que geram a possibilidade de investimentos em infraestrutura, ele proporciona o desenvolvimento da economia de uma forma genérica. O mercado imobiliário é indutor do desenvolvimento econômico porque ele traz junto a si, várias categorias de profissionais e de negócios atraídos por esse mercado, inclusive mercado de propaganda, de marketing, de pesquisa, há toda uma cadeia produtiva atrelada ao mercado imobiliário. Para a gente ter um panorama desse mercado imobiliário, também da construção civil, nós vamos começar aqui hoje com o engenheiro Sérgio Azevedo, que é o presidente do Sinduscon, que é o Sindicato das Empresas da Construção Civil, e nós vamos fazer um amplo panorama sobre a situação do mercado aqui, a perspectiva, o potencial neste mercado norte-riograndense, mas sobretudo no mercado de Natal, que passou os últimos 10 anos aqui, bem baixinho para ninguém ouvir, sofrido, numa paradeira gigantesca. Parece até que teve gente que não percebeu. Claro, quem precisa morar na cidade percebeu, tanto é que Natal perdeu mais de 50 mil habitantes que foram morar nas cidades vizinhas. Por que isso aconteceu? Porque o plano diretor anterior engessou a cidade de uma forma tal, foi tão radical contra a construção de novos empreendimentos, que os empreendimentos passaram a ser construídos nas cidades vizinhas. No fundo, isso foi uma grande maldade que fizeram com a cidade de Natal e com as pessoas, sobretudo os mais humildes, que precisavam de casas populares, de construções de baixo custo para morar na sua cidade e que tiveram que morar nas cidades vizinhas. Agora essa perspectiva muda com a aprovação do plano diretor e com outras medidas que estão sendo adotadas no âmbito municipal, aqui em Natal e algumas cidades vizinhas, e também com a luta do mercado da construção civil para fazer com que a gente possa ter aqui no nosso estado a desburocratização do mercado da construção, para que as pessoas possam morar onde elas queiram morar, perto dos seus trabalhos, perto dos seus ambientes familiares, e elas assim tenham mais conforto nas suas moradias. Sérgio Azevedo, bom dia. Satisfação tê-lo conosco aqui no programa Mundo dos Negócios. Bom dia, Gêner. Bom dia aos telespectadores do programa Mundo dos Negócios. É um prazer estar aqui com você. Eu fiz uma abertura aí, eu chamo isso de nariz de cera, assim, muito grande. Eu queria fazer até mais curto, mas isso é porque eu queria mostrar que o mercado imobiliário de Natal, que foi muito forte até os anos 2000, 2006, 2008, por aí, depois entrou numa situação de paradeira muito grande, sobretudo o mercado de Natal, sobretudo, numa paradeira muito grande, e que agora há uma perspectiva nova. Esse novo plano diretor vai realmente propiciar uma retomada dos negócios imobiliários, fortalecendo a construção civil, gerando mais emprego a partir de agora? Bom, eu vou fazer até pegar esse ponto de corte que você falou do período 2006, 2008 e traçar um paralelo com o que a gente vive hoje, né? A construção civil foi um setor fortemente impactado negativamente ao longo dos últimos 15 anos. Então, para você ter uma ideia, a gente chegou a ter nessa época de 2008, 2006 e 2008, 46 mil empregados do CAGED na construção civil. Então, são empregos diretos gerados pela construção civil e hoje são 26 ou 28. Quase metade. Quase metade. Você tinha no Sindicato da Construção Civil 132 empresas filiadas. Hoje são um pouco mais de 50, já contando com 8 que entraram aí dentro dos últimos 60 dias. A gente tinha uma participação no PIB da ordem de 8%, hoje ela é menor do que 4%, acho que é 3,6% ou é 3,7%. Então você veja como este setor, que já foi um grande protagonista da nossa economia, sofreu ao longo da última década, uma década e meia, para que a gente chegue hoje, não vou falar no fundo do poço, já estivemos pior, estamos numa curva de retomada,
mas ainda precisando temos ainda muito o que crescer. O mercado da construção civil, nos anos 2000, me lembro, nós fomos muito impactados aqui com a presença de grandes personalidades mundiais que aqui vieram para lançar resorts, condomínios. Nós íamos ter aqui uma profusão de grandes resorts, de campos de golfe, e não saiu nenhum desses empreendimentos. Há quem atribua isso somente, sobretudo, à dificuldade de licenciamento. Há também a considerar que na época, nesses anos, final dos anos 2000, na Europa, houve uma crise econômica. Porque a que você atribui que nós não tenhamos tido a sorte de nenhum desses empreendimentos se realizarem? Na verdade, a pergunta é um pouco mais complexa do que essa, né? Por que não aconteceu aqui e aconteceu no Ceará? Pois é. Por que não aconteceu aqui e aconteceu na Bahia? Então, assim, o porquê, essa é a grande reflexão. Obviamente, eu tenho alguns sentimentos de por que não aconteceu aqui e aconteceu lá, e que esse sentimento do que aconteceu naquela época, a gente consegue perceber ainda estes movimentos até hoje. O que eu digo, o Estado do Rio Grande do Norte ele é carente de tudo. Nós somos carentes de infraestrutura. Quando o governo faz a infraestrutura, a iniciativa privada faz a sua parte. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de infraestrutura básica, nós precisamos de estradas, nós precisamos de saúde, nós precisamos de segurança. Então, obviamente, estou falando isso para a questão imobiliária e desenvolvimento do turismo e desses grandes empreendimentos imobiliários que traz um turismo de alta renda atrelado a ele. Então, o que é que era para o Estado ter? Era para todo mundo do Estado, todos os órgãos, quer sejam os órgãos fiscalizadores, os órgãos licenciadores, Poder Executivo e, inclusive, entidades de classe, empresas de economia mista, está o seguinte: o que é que vocês querem para vir investir aqui? O que é que a gente pode fazer para colaborar para que você aqui traga os seus investimentos? Era para ser um Estado receptivo em vez de refratário. Mas é de entender o que é que precisa ser feito, enxergar a legislação, né, ou seja, para os amigos, né, para os amigos os favores da lei, para os inimigos os rigores da lei. Mas não é isso no sentido pejorativo. É dizer o seguinte: nós temos uma legislação de que eventualmente pode impedir a implantação de um determinado empreendimento. O que é que todos nós, em conjunto, podemos estudar, podemos unir os esforços para encontrar uma saída que seja ambientalmente sustentável, mas que você permita com que aquele empreendimento possa ocorrer. É o que eu chamo do ecossistema de prosperidade. Sim. E o que a gente enxerga aqui, às vezes, e não vou generalizar, mas de forma pontual, é encontrar o que pode aproveitar na legislação para impedir que aquilo aconteça. E isso é muito ruim. É ruim porque impede o investimento pontual naquele momento, então o emprego da construção civil, né? O emprego é a geração de ISS para o município, ICMS para o Estado, ou seja, é a roda da economia da construção civil naquele momento pontual. Ela está aquecendo a economia, mas o pior ainda é o efeito a longo prazo, porque na hora de que você permite que aquele equipamento seja construído, você vai permitir que ele depois entre em operação. E essa operação, que demora uma década, 2, 3, 4, 5, 100 anos em operação, você está gerando o emprego de forma continuada. Então, o crime ele é duplo, né? Você impede aquela geração de emprego e distribuição de renda imediata com a construção, mas você impede a sustentabilidade da economia a longo prazo na hora que aquilo está em operação. Então, qualquer coisa que gere desenvolvimento ou que vá fazer expansão de negócios, as pessoas se posicionam contra. Uhum. Esse não na cabeça das pessoas não atrapalha fortemente o nosso desenvolvimento? Vai em linha do que eu acabei de falar, né? Então, a via costeira é um exemplo básico disso. Então, você tem na via costeira um espaço extremamente propício para desenvolver uma série de atividades ligadas ao turismo e ligadas ao lazer. Ali, na época da legislação, ficou meio que travado que teria que ser hotel, que teria que ser bares e restaurantes, ou seja, ele foi mapeado e zoneado com a cabeça de 30, 40 anos atrás. O mundo mudou, o mundo se modernizou. 40 anos. 40 anos, né? Anos 80. Então, o que é que a gente tem que enxergar para aquilo ali e encontrar a solução? Então, não é o impedir por impedir. Então, tem empresas que têm as concessões das áreas e
tem duas alternativas para o Estado. É encontrar uma forma de viabilizar para que os empreendimentos aconteçam e a segunda forma é entrar na justiça para passar 30, 40, 50, 60, 100 anos brigando para reaver uma área e não fazer nada. Então, não é muito melhor estar todo mundo, as cabeças pensantes do Estado, dos empresários, né, dos órgãos fiscalizadores de licenciamento. O que é que a gente consegue fazer para viabilizar? Então, é todo mundo imbuindo do mesmo propósito e não todo mundo querendo pensar, ou uma parte deles, assim, o que é que eu faço para impedir. Eu acho que essa que é a mudança de que a gente precisa. É a mudança é uma inversão de prioridades, né? Estimula você esse novo plano diretor para acreditar que agora as coisas vão voltar a ser como deveriam ser sempre e não ter sofrido essa interrupção tão desgastante que nós sofremos? Você falou no começo, né, que Natal perdeu 50 mil habitantes para os municípios de Parnamirim e Extremóis. O plano diretor veio para... Ele foi modernizado, inclusive eu costumo dizer que ele não é exatamente... Todo mundo fala que a construção civil mudou o plano diretor. Não, ele poderia ter sido para a construção civil... Muito mais avançado, muito mais avançado do que foi, mas foi o que foi possível aprovar, né? E mesmo da forma como foi aprovado, foi um avanço enorme para Natal. Então, para que você tenha uma ideia, hoje, só nessa região de Tiral e Petrópolis, nós temos, ou aprovado, ou em fase final de aprovação, mais de 40 empreendimentos. Então, isso traz uma questão para a economia da cidade extremamente importante, porque você vai ter o movimento da cadeia da construção civil, de uma forma geral, movimentando a economia, mas, acima de tudo, você vai ter a percepção para aquelas pessoas que gostariam muito de morar em Petrópolis, morar em Tirol, bairros que já têm toda uma infraestrutura, né, propícia para que você viva dentro desse ambiente com gentileza urbana, né, você podendo ir a pé para um cafezinho para o seu trabalho, né, para um hospital, para um colégio. Então, tudo isso voltou a ser possível com todos os benefícios e com a modernização do plano diretor. Natal perdeu durante 2 décadas ou mais em razão de um plano diretor atrasado que trouxe prejuízos enormes em sua cidade. Quando você paralisa a cidade, você não prejudica as empresas, né? Você prejudica as pessoas. O míope, o sujeito que vê pouco, que não tem uma visão mais forte, quando ele está perseguindo ou maltratando as empresas, quem faz isso só está preocupado nas empresas. Esquece das pessoas. Não existe empresa sem pessoas. E não existe empresas que não trabalhem para pessoas. O foco das empresas deve ser o foco da cidade, deve ser o foco do agente público. Pessoas em primeiro lugar, tanto para as empresas como para tudo na cidade. Infelizmente, a gente vê as pessoas errarem seguidamente e acharem que estão fazendo, na visão delas, algum bem, quando na verdade é um mal gigantesco. O programa Mundo dos Negócios vai para um rápido intervalo, nós voltamos já, conversando com o empresário e engenheiro Sérgio Azevedo. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Estou conversando aqui com o engenheiro e empresário Sérgio Azevedo, que é o presidente do Sinduscom. Você acredita que é possível que a gente em algum tempo vá assistir uma sociedade harmônica em que o poder público e os agentes fiscalizadores, licenciadores, atuem junto com os empresários e a sociedade para construir um tempo diferente para a nossa cidade, para o nosso estado? É o que eu falo do ecossistema de prosperidade, né? Sim. Precisamos estar todos imbuídos no mesmo propósito, defendendo pelo menos uma coisa, eu acho que todos nós temos em comum. Todos querem o bem do Rio Grande do Norte. A tese é essa. Né? Então, você quer o bem do Rio Grande do Norte. Todo mundo quer o bem do Rio Grande do Norte? Quer. O problema é como. Tem algumas pessoas que acham que o bem do Rio Grande do Norte é que ele permaneça como ele era em 1500, na época do descobrimento. Pode ser um pensamento. Que é um foco ideológico, né? É totalmente diferente do meu. Eu acredito no Rio Grande do Norte pujante, e o Rio Grande do Norte ele é o maior produtor de energia renovável, o maior produtor de camarão, tropical, o maior exportador, né, falando sobre fruticultura irrigada, o maior produtor de petróleo onshore do Brasil, sal. O maior exportador de sal, tem um sexto, eu acho que ele é o maior. Ora, como é que um estado que é maior em tanta coisa bacana é um estado pobre? É um estado que não consegue pagar a folha. É um estado que depende do funcionalismo público. Isso está errado.
Então, o que é que a gente tem? A gente tem que, nesse ecossistema de prosperidade, nós temos que fomentar o empreendedorismo. Nós temos que entender o que é que o Estado, os órgãos fiscalizadores, os órgãos licenciadores, a Assembleia, ou seja, a legislação, o que é que a gente pode fazer para tornar o Rio Grande do Norte atrativo para a iniciativa privada, para valorizar o empreendedorismo, para que eles aqui desenvolvam suas atividades, gerem riqueza, distribuam renda, arrecadem os impostos para evitar, por exemplo, que tenha que o Estado só faz gastar, né? E ele tem que aumentar o ICMS. Então é aumentar a arrecadação. Ele não faz o dever de casa de reduzir o seu custo e ele aumenta a arrecadação. Como ele não estimula o desenvolvimento, ele precisa aumentar o imposto, porque não desenvolve a economia. Não desenvolve a economia. É uma regra então básica, você não né? aumenta a sua base de arrecadação, né? Então, na linha desse ecossistema de prosperidade, o que é que a gente tem que encontrar? Gostei desse nome, Do mesmo, dessa marca. do mesmo jeito de que eu não irei nunca apoiar um mau empresário. Se eu tenho um empresário que ele quer destruir por destruir, que na escala de valores dele o dinheiro está em primeiro lugar, este cara, para mim, não é um bom empresário. O dinheiro ele é consequência daquilo que ele quer fazer, respeitando o meio ambiente, valorizando as pessoas, entregando o melhor que ele pode entregar para o seu cliente. Eu acredito nesse empresário, em que na escala de valores o dinheiro não esteja em primeiro lugar. Da mesma forma de que um agente público, a sua ideologia não pode estar em primeiro lugar. Eles não podem utilizar da ecologia para fazer valer a sua ideologia. Isso eu acho que está muito errado. Então, do mesmo jeito que eu sou contra o mau empresário, os agentes públicos, os gestores desses órgãos deveriam ser contra esse mau funcionário público, porque ele prejudica o Estado de uma forma geral. É o impedir por impedir, é a criminalização do lucro, é a criminalização da iniciativa privada. Isso leva o Rio Grande do Norte para o buraco, e não é isso que a gente quer. Então a gente tem que pegar todos aqueles que enxergam um Rio Grande do Norte com um crescimento sustentável, tá certo? Respeitando o meio ambiente, mais uma vez, valorizando as pessoas, e agora distribuindo riqueza e gerando renda. Todo mundo tem que estar unido em torno desse propósito, que mais uma vez eu digo, é o ecossistema de prosperidade. Você, com a sua visão, você é um cara que conhece as coisas pelo mundo afora, pelo Brasil também afora, você já viu algum país que enriqueceu, que gerou conforto para os seus cidadãos e que abriu mão da participação de empresas na sua economia? Não. Porque eu gosto de citar aqui, de vez em quando me critico, mas eu gosto de citar o caso da China. A China, na década de 70, tinha uma economia e um PIB menor do que o do Brasil. O do Brasil era da ordem de 250 bilhões de dólares e o da China era 180. No final da década de 70, o governo Deng Xiaoping começou a atrair as empresas para lá. Mão de obra barata, mão de obra farta, atraiu as empresas para lá, depois ele foi fazendo benchmark, vendo a tecnologia que as empresas estrangeiras tinham, e o fato é que décadas depois a China inverteu e hoje algumas das maiores e mais importantes empresas do mundo são chinesas e estão dominando aí a economia mundial. E a China saiu de uma economia inexpressiva na década de 70 para a segunda economia do mundo hoje, com 17, 18 trilhões de dólares de PIB. É uma coisa gigantesca. E nós temos 2 trilhões, não dá 2, o Brasil tem 2 trilhões. Quer dizer, nós éramos maiores há 40 anos, 50 anos, e a China virou. Um superintendente do Banco do Brasil me trouxe um dado semana passada, então foi lido por ele, eu não tenho como confirmar, nem confirmar, nem desconfirmar. É bem informado, né? Mas o que é que ele me falou? Ele falou de que a expectativa do banco é que durante a próxima década o mundo cresça 2 bilhões e 800 milhões de habitantes, ou da próxima 50 anos. Ele disse um lapso Deve temporal. ser 50 anos, que eu não me lembro, acho que é por isso que eu disse que 10 anos achei pouco, então 50 anos. E ele enxerga de que desse percentual de novas pessoas do mundo, 200 milhões estarão abaixo da linha da pobreza. Sim. Então, é um percentual menor do que existe hoje. 10%. Então, desde que esse crescimento, as pessoas terão uma qualidade de vida melhor. Mas este percentual de pessoas que terão qualidade de vida melhor e de que estarão inseridas no mercado de consumo de proteína, por exemplo, ele me disse isso em razão da gente estar falando sobre pecuária, certo. ou seja, de produção de carnes proteína animal. para exportação, né? E este poder aquisitivo estará concentrado nos países do Oriente, mais em China, mas também ele falou de Índia. O que é que quer dizer com isso? A qualidade de vida das pessoas nesses países tendem a melhorar. E aí onde é que está a contradição? O poder aquisitivo daquelas pessoas e que não tem aquele excesso, vamos dizer assim,
de proteção através de uma CLT. Sim. Eles vão ter uma renda melhor, eles vão ter uma qualidade de vida melhor do que países, por exemplo, como o Brasil, de que nessa ânsia de super proteger os colaboradores, e eu digo isso porque a nossa CLT é ultrapassada. A gente teve alguns avanços na reforma trabalhista que a gente não pode perder. É verdade. A gente tem que avançar, porque na hora de que o nosso colaborador ele tem mais liberdade de gerir a sua forma de remuneração sem as amarras do Estado, ele vai ganhar mais dinheiro e para as empresas vai custar menos. Olha que coisa boa. Né? Tem um ditado popular que diz o seguinte: a dor ensina a gemer. Quando você protege, as pessoas se acomodam. Se a pessoa precisar ir atrás, se ela precisar correr para realizar, ela vai fazer. Ela vai sair do estado de conforto dela e vai atrás. E o mundo evolui quando há necessidade. Foi assim nas guerras, foi assim com a pandemia, que a gente viu aí as pessoas correndo atrás, o mundo correndo atrás de superação e conseguiu. Tem que sair da acomodação, da zona de conforto. Isso. Né? Eu queria dar um dado só para ilustrar. Esse preconceito que há contra as construções, as autorizações nos mercados pelo Brasil afora, ele é muito grande. Só para você ter noção, da área física do Brasil, que é gigantesca, quase um continente, somente 3,5% é a área de cidades, é a área de infraestrutura no Brasil. Se a gente juntar todas as cidades do país, todas num lugar só, é a área do estado de Roraima. 3,5%. É inexpressivo. E, no entanto, é tanto conflito e confronto por conta de uma autorização, não sei o quê, a pretexto de defender o meio ambiente, mas sacrificando muitas vezes a qualidade de vida das pessoas. Só para ilustrar isso. Porque quem dá mais conforto às pessoas do que o mercado da construção civil? Mas o que eu acho é de que não são inimigos. Pois é. Eles são o respeito ao meio ambiente. Vivem todos no mesmo ambiente, no mesmo lugar. A sustentabilidade, ela é parceira da construção civil. Ela não é inimiga da construção civil. Perfeito. A gente tem hoje, na verdade, a construção civil é um grande aliado. Existem áreas, tem problema, essas falésias, que às vezes todo mundo quer super proteger as falésias. Sim. Ora, a construção civil tem solução para proteger falésia. Você tem como proteger encostas com intervenção da construção civil. Você falou isso agora, eu me lembrei de Ponta Negra, da engorda de Ponta Negra. Qual é a visão do presidente do Sinduscom? Veja bem, aquilo tem que sair. Aquilo dá uma dor você ir... Tem que sair a obra. Tem que sair a obra, Tem que ser realizada, né? Melhor Tem que ser realizada a obra. E vai em linha daquilo que eu digo. Meu amigo, se a legislação tem alguma coisa que impede, vamos mudar a legislação, vamos fazer uma força-tarefa, vai estar todo mundo alinhado com o mesmo objetivo de viabilizar a engorda de Ponta Negra. Mas não é só porque o Morro do Careca perdeu 2,3 metros durante o X tempo que saiu no jornal semana passada. Não é porque vai melhorar para o turista, é porque vai fomentar a nossa economia e vai melhorar para o nosso cidadão, para aquele que tem renda oferida da região de Ponta Negra. E para que o nosso continente não diminua, porque o que vai acontecer é que ela vai invadir, ela vai entrar no continente e ela vai... A área geográfica de Natal, que já é pequena, vai diminuir. Vai diminuir. Então, aquilo ali é um exemplo básico, era para estar todo mundo mudando. Se a legislação tem alguma coisa que impede, que se mude a legislação, mas está todo mundo pensando em viabilizar, e não ficar uns tentando viabilizar e outros tentando atrapalhar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Está assistindo aqui o programa alguns jovens, certamente que estão aí espalhados pelo Estado, que querem empreender no mercado da construção civil. Que recado, que comentário, que indica, que sugestão você daria para essas pessoas? A mensagem que eu dou para um jovem que quer empreender é uma mensagem de muito incentivo, né? Ou seja, a economia do Rio Grande do Norte é feita, a base da nossa economia é por pequenos e médios empresários. O setor da construção civil é carente de empresas que prestem bom serviço. Você conta nos dedos as empresas que prestam bom serviço. Então, se você tem a vocação, se você tem a gana de ser um empresário, de montar a sua empresa, o que eu diria para você é: invista em muita qualidade, invista em muita tecnologia e se dedique muito, porque o mercado tem um espaço enorme para aqueles que querem fazer um serviço bem feito, um serviço diferenciado e que, acima de tudo, amem aquilo que fazem, porque esse é o diferencial de ter o sucesso e ter o fracasso na sua atividade.
Você está otimista com o Brasil? Gênero, é uma pergunta capciosa. Eu digo sempre que a gente aqui é condenado a ser otimista, né? Então vai em linha do que eu dizia. Eu sou um otimista sempre, porque se você não for um otimista, você se entrega. Você se entrega. Né? E isso não faz parte do meu perfil. Muito pelo contrário. Acho que diante das adversidades é de que a gente procura se reinventar e de que a gente procura encontrar os caminhos para ultrapassar um momento turbulento, um momento ruim. O que é que acontece no Brasil hoje? A gente tem um governo de que se preocupa muito em gastar, um governo que está buscando alternativas de arrecadar, e que eu acho que este não é o melhor caminho falando da nossa macroeconomia e enxergando a médio e longo prazo. Por outro lado, a percepção imediata da gastança desenfreada, ela eventualmente pode ser até boa, né? É mais dinheiro, tá certo? Que vem circulando e pode dar uma falsa sensação de prosperidade, né? Através do consumo, que para o Brasil isso é muito ruim. Mas na linha de otimista, e que eu sou, a gente enxerga dois pontos muito importantes, em razão, e aí eu não quero falar de política aqui agora, porque eu acho que sempre dá muito problema, e é opinião também no Brasil, né? É crime hoje em dia, né? Então eu vou me abster de falar sobre política, mas eu vou falar sobre economia. A gente tem uma curva de juros em queda. Certo. Não vou dizer quem foi que fez o trabalho, se foi A ou foi B. Nós temos uma curva de juros em queda. Se isso for sustentável, se a gente resolver o problema fiscal, vamos supor que aconteça esta arrecadação maravilhosa que vai ter para cobrir o déficit fiscal do Brasil. A gente vai ter uma curva de juros de 8% ou 9% em julho do próximo ano. Olhando para o meu negócio, para o mercado imobiliário, qual é a mensagem que eu dou para o meu cliente? Olha, compre o imóvel agora, de que você vai ter uma estabilidade durante o período de construção de um INCC equilibrado e você vai ter um financiamento a longuíssimo prazo, daqui a 2 ou 3 anos, numa taxa de juros quase a metade do que você viveu há um ano atrás. Isto é uma mensagem, quando você olha para o mercado imobiliário, extremamente positiva. É verdade. É um estímulo danado. O papo está bom, mas o tempo terminou. Eu agradeço muito a participação aqui do engenheiro, do empresário, do meu amigo Sérgio Azevedo, presidente do Sinduscom. Nós vamos ter que conversar outras vezes aqui para atualizar essa informação. Eu vou lhe chamar novamente aqui para você vir aqui bater papo com os nossos telespectadores. Vai ser um prazer. Eu que não gosto de falar, nem vi o tempo passar, né? Então, que venham outras oportunidades. Obrigado, Gênero. Obrigado, pessoal. Obrigado. O programa Mundo dos Negócios fica por aqui e volta no próximo domingo. A você um bom resto de domingo, uma excelente semana e até lá. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Atendimento corporativo Senac RN, sua empresa preparada para encarar os desafios do mundo empresarial.